Queridas irmãs, queridos irmãos, agradecemos a presença de todos e em nome da Fraternidade Rosa Cruz desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado. Em São Pedro, aqui na cidade de São Pedro, nós sempre temos a oportunidade de falar sobre a hierarquia de Capricórnio. Deve ter alguma razão para isso, sem dúvida, mas nós não revelaremos porque aqui é uma escola de ocultismo. Então as coisas mais importantes nós não falamos. Capricórnio é um signo do elemento terra, portanto é um signo feminino e de natureza cardial. Portanto, ele tem uma energia imperiosa. O que significa isso? Que é um signo que tem necessidade de ser útil e produzir. É um dos signos mais inquietos e desassossegados no sentido de deixar sua marca, sua assinatura no mundo. A obra precisa ser feita. E Capricórnio tem isso vibrando no centro da sua alma. A necessidade de deixar uma marca no mundo, de construir algo, de preferência eterno ou que dure muito. Um exemplo disso são as pirâmides. As pirâmides são obras capricornianas. Elas deixam um legado histórico, uma marca de uma civilização, de um tempo, de um agrupamento humano que fez algo extraordinário. Então Capricórnio tem a necessidade de fabricar algo extraordinário. No caso da Gabi é uma padaria extraordinária. Né? Extraordinário. Então Capricórnio, o que nós vamos tratar hoje sobre o signo de Capricórnio, é o império feminino, o esplendor feminino, o poder que o feminino exerce. Não só com a sua capacidade de gerar vida, mas o seu poder de consolidação. O feminino, ele tem o dom de não só gerar a vida, mas protegê-la também. E o signo de Capricórnio, como dissemos, é um signo feminino. Na representação clássica deste signo, nós temos uma figura híbrida. Uma parte é uma cabra ou um bode, é a parte superior, e a parte inferior é um animal aquático, um peixe. Isso mostra que Capricórnio tem uma dualidade, uma ambiguidade. Ele, ao mesmo tempo que precisa realizar algo exteriormente, ele também tem uma cobrança interior, vamos chamar até de inconsciente, muito profunda. Porque uma parte dele é oceânica, é aquática. Então Capricórnio, nós vamos trabalhar bastante isso hoje, ele tem dois aspectos. Um aspecto para fora, que é a cabra, e um aspecto de introversão, que é o peixe, que mergulha profundamente em si mesmo. Então Capricórnio, ele ao mesmo tempo precisa se extroverter no mundo para botar a mão na massa, e também precisa fazer um trabalho interior de verificação constante, de exame contínuo de consciência, para avaliar se a sua tarefa está sendo realizada corretamente. De forma ótima, excelente. Capricórnio é um signo que busca excelência em tudo que faz.
Capricórnio é a 10ª hierarquia do zodíaco. São 12 hierarquias, a 10ª é Capricórnio. E ele ocupa um lugar especial, muito privilegiado, porque ele dá início à parte mais elevada do zodíaco, a um cume, a um ápice. E ele porta esse cume no seu trabalho. Capricórnio, qualquer que seja a sua atividade, ele precisa atingir o ponto mais alto. Ele é quase que compelido a fazer isso. Dá para imaginar, portanto, que os capricornianos típicos são algo competitivos. O que eles fazem tem que superar tudo o que os outros fazem. O eixo vertical do zodíaco é o que mais nos importa do ponto de vista espiritual. E nesse eixo vertical, nós temos o ponto mais inferior, é o limite entre Gêmeos e Câncer, e o ponto superior, que é o limite entre Sagitário e Capricórnio. Portanto, o eixo vertical envolve os planetas Mercúrio, por parte de Gêmeos, Júpiter em Sagitário, Lua em Câncer e Saturno em Capricórnio. Então, o eixo vertical, ele necessita de Mercúrio e Lua em sua base e Júpiter e Saturno na sua parte superior. Dá para imaginar que uma pessoa que no seu tema natal tem Mercúrio, Lua, Júpiter e Saturno se comunicando de maneira articulada, bons aspectos, a gente diz, é uma pessoa que já nasce com o selo do sucesso nas artérias. Ele bota a mão nas coisas e as coisas acontecem. Quem tem bons aspectos entre esses planetas é um fabricante de realidade. Ele tem o dom, com seu intelecto, com sua força, com sua alma, com seu conhecimento, mudar, reurbanizar, repavimentar o planeta. Esse eixo, que envolve esses 4 signos e esses 4 planetas, é o que produz no íntimo do ser humano o sonho de eternidade. Todos nós sonhamos em sermos eternos. Um grande artista, um grande cientista, um grande poeta, um grande místico, todos eles operam no sentido de realizar esse sonho de eternidade de nós. E o desejo de perpetuar obras notáveis. Por exemplo, Câncer é o signo que rege as mães e a maternidade. Através dos filhos, as mães realizam o sonho de eternidade. E também, utopicamente, elas idealizam que o seu filho será uma obra notável. Admirável. Olha, meu filho, que coisa linda. Mas como viver com o cronológico envelhecimento? Então, vamos supor que meu relógio marcasse os anos e que ele já tivesse assinalado no relógio o momento em que meu corpo cessaria de movimentar-se. A vida biológica se retiraria do meu corpo. Então, é uma contagem regressiva. Enquanto esse tempo vai passando e eu vou envelhecendo, eu também vou cristalizando. Eu vou ficando com menos mobilidade, vou perdendo a visão, cabelo,
meu ouvido começa também a endurecer, se cristalizar, meus dentes estragam, enfim, aquela coisa maravilhosa que é a velhice. Por quê? Porque eu vou cristalizando, isso é inevitável. E a cristalização é regida pelo eixo vertical. Ela envolve Lua e Saturno. A cristalização gradual do corpo, e mesmo assim conservar a plasticidade da alma. Eu posso ser uma pessoa jovial mesmo com 90 anos? Eu posso manter a alegria de viver, o desejo de viver que eu tinha quando era criança, quando eu estiver já idoso? Qual é o segredo? O segredo também está nesse eixo vertical. É a relação entre Mercúrio e Júpiter. Mercúrio e Júpiter podem manter esse brilho, esse ânimo, esse ímpeto, essa vivacidade que me mantém jovem, juvenil, jovial. A palavra jovial vem de Júpiter. Então, Capricórnio, que é o nosso tema, ele está associado à capacidade de ver acima da visão comum. Uma visão abrangente e panorâmica. Por isso que Capricórnio tem necessidade de elevar-se constantemente. Até mesmo de escalar montanha. Subir escada, andar de avião. Então a influência do signo de Capricórnio e de Saturno, quando ela é muito forte, impulsiona o indivíduo, o nativo, a elevar-se constantemente. Ele precisa ganhar estatura o tempo todo. Ele precisa perceber que ele tem uma importância vital, que ele é um ser indispensável. Lá em cima, Sagitário, Capricórnio, Júpiter, Saturno, é o ponto mais importante do tema natal. Esse ponto chama-se meio do céu. Tem que ser muito estudado, porque ele é o ponto mais importante durante a vida toda. É lá que nós devemos convergir os nossos interesses, as nossas atividades, a nossa energia psíquica, física e espiritual. Esse é o nosso ponto de realização. E a analogia desse ponto é a analogia de escalar picos, onde o ar é rarefeito e os meios são escassos. Ou seja, eu tenho que desenvolver a capacidade de chegar onde ninguém tem coragem, ou ninguém tem condições até físicas, respiratórias, atléticas, para ir tão alto. Praticamente sem nenhum tipo de alimento, sozinho. Essa capacidade de encarar desafios sozinho é de Capricórnio. Ninguém faz como ele. Qual é o meu limite de movimento? Gente, qual é o meu limite de movimento? À vontade? Opa, que beleza. Que maravilha. O que o nosso mestre disse? Que estreito é o caminho. Em 2020, nunca será tão estreito. É o ano do estreitamento, do estrangulamento existencial. É o ano onde a sobrevivência vai atingir um grau de pressão, até de violência, que provavelmente poucos irão suportar.
Em março de 2020, nós teremos em Capricórnio Marte, Júpiter, Plutão e Saturno. Então nós teremos uma condensação de forças planetárias num signo muito poderoso. Provavelmente o mundo nunca mais será igual, nunca mais será o mesmo após 2020. Então, várias coisas que são consagradas, que já duram muito tempo, que são consideradas até inabaláveis, serão abaladas. Então, o ano de 2020 pode se considerar como o ano que você tem que desenvolver musculatura anímica, poder e musculatura anímica para suportar. Porque o jugo será terrível, pesadíssimo, e o fardo insuportável. Não só na questão social, econômica, educacional, religiosa, mas principalmente uma sensação de que a vida não tem mais saída, de que você esgotou todas as possibilidades e está numa encruzilhada ou num labirinto, você não vê a famosa luz no fim do túnel, você, por mais que racionalize, não consegue encontrar sentido mais nas coisas, muito menos na sua vida pessoal. Então, o ano de 2020 é para poucos. A maioria não vai aguentar. O que nós podemos destacar é que essa quantidade de planetas aqui no signo de Capricórnio, que é naturalmente regido por Saturno, e Saturno está em Capricórnio, e nós temos aquela sequência então, Marte, Júpiter, Plutão e Saturno, todo mundo ali. O pior não é eles estarem em Capricórnio, mas a oposição que eles fazem à Lua e Câncer. Toda vez que a Lua passar pelo signo de Câncer, isso acontece uma vez por mês, ela será profundamente massacrada, violentada. E como a nossa estrutura psicológica é muito frágil, poucos aguentarão. Porque é fácil você gerar um caos psicológico no ser humano hoje, né? Por N razões que a gente vem abordando nas nossas reuniões. Mas o fato é que muita gente, muitas famílias, muitos grupos serão desestruturados. Então Capricórnio e Saturno buscam altitude e visibilidade. Câncer precisa de profundidade e tem uma atração para investigar tudo aquilo que é invisível. O subconsciente, o mundo espiritual, o mundo dos sonhos. Câncer é a dimensão do intangível, do impalpável. Capricórnio é o oposto, é a dimensão do cálculo, da matemática, da engenharia, da precaução. Você estipula, você faz estatística para ver qual é a tendência. Capricórnio é o signo do controle. Câncer é o signo da dissolução, tal como o seu signo irmão, Peixes. Capricórnio
é a nossa herança histórica. Tudo que nós herdamos dos nossos antepassados e da civilização. Tudo. E câncer é a nossa herança genética. É evidente que há uma relação íntima entre uma e outra. A sua herança genética está correlacionada com a sua herança histórica. Capricórnio é a arquitetura do destino, coletivo e individual. Tente imaginar que a arquitetura complexa é essa, quantas variáveis há nessa equação, para que essa quantidade enorme de seres humanos que habitam a Terra possam conviver entre si, falar várias línguas, famílias, empregos, dialetos, tendências, religiões, colocar tudo isso num único planeta e fazer com que essas pessoas cumpram o seu destino individual e coletivo concomitantemente. É uma equação inimaginável de complexa. Por isso que ela é capricorniana. Ela deriva da capacidade que o grande arquiteto do universo tem e que nós herdamos. O signo de Capricórnio herda. Então, Capricórnio é a arquitetura do destino, e conforme esse destino, tanto individual quanto coletivo, se eu souber assimilar as experiências propostas pelo destino, eu vou construindo os alicerces da minha alma. Quanto melhor o alicerce da minha alma, mais eu aproveito a construção arquitetônica do meu destino. E isso Capricórnio faz muito bem. Ele sabe aproveitar as condições, as situações, para gerar algo produtivo, lucrativo, excepcional. É o signo que nasceu para tirar água de pedra. Capricórnio, então, é a escola da existência, eu encarno, tenho um corpo, eu tenho que existir. E Câncer é a capacidade que eu tenho de assimilar as lições da escola. Se, por exemplo, eu tenho uma vida dura, cheia de percalços, mas Saturno está em oposição à Lua, eu sofro e aprendo pouco. É aquela pessoa que sempre passa, ou quase sempre passa, pelas mesmas experiências e sofre de maneira muito semelhante. E parece que não sai do lugar. Lua e Saturno não estão se comunicando bem. Se Lua e Saturno fazem sextil, trígono ou até conjunção, dependendo do signo, eu extraio rapidamente da escola da existência a lição necessária e passo para a próxima. Então essa pessoa aproveita todas as experiências que tem na vida para evoluir rápido. Não perde tempo. Você fala, mas se eu tive o azar de nascer com Saturno e Lua de forma desajeitada, eles não estão se amando, o que eu faço? Não sei, conversa com o anjo do destino, na próxima encarnação vê se faz uma escolha mais inteligente, porque nessa sinto muito mais. É difícil mesmo. Estuda astrologia, tenta ir vendo como é que essas coisas funcionam no seu tema natal, tenta achar outros planetas que podem te ajudar. Não é que não tem saída, mas tudo pode se transformar num beco sem saída se você insistir no erro. Em 2020, então, é o ano somente para peritos em sobrevivência. Quem não fez escola, quem não se graduou na escola de escoteiros, quem não
passou férias no deserto, sem água, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade por quê? Porque vai sentir isso. Eu estou pelejando, estou sofrendo, estou levando chicotada do destino e não saio do lugar, parece que só piora. Muita gente vai ter essa sensação, só piora. Por que só piora? Eu sou tão bom rapaz, tenho boas intenções, o que está acontecendo? Minha mãe me ama tanto, fala que eu sou um bom rapaz. Oi? Sou limpinho. Tem algum erro aí. Quem será escolhido, afinal? Quais os critérios de seleção e escolha? Por que algumas pessoas passam de ano e outras repetem? Porque umas sobrevivem à turbulência e outros afundam. Bom, Cristo Jesus já deu um aviso para nós. Quando Pedro começou a afundar na água, ele falou, você é um homem de pouca fé. Então talvez nós estejamos com o órgão da fé atrofiado, como diz o personagem Stalker no filme Stalker de Andrei Tarkovsky. Talvez seja esse problema. Nós não sabemos mais o que é fé, muito menos exercemos a fé. Então essa oposição natural entre Saturno e Lua e entre Capricórnio e Câncer está levando muitos estudiosos, pessoal que estuda astrologia, a afirmar que temos que ficar de prontidão e alerta. Muitos têm usado essa expressão, alerta máxima, e é fato. Se você não tiver com o teu sistema de alerta funcionando bem, você pode ser pego de surpresa. Tem muita gente se assustando com o comportamento dos outros. O comportamento das pessoas está completamente fora da racionalidade, por essa oposição à Lua. A vida está maltratando tanto o lado emocional, afetivo das pessoas que elas não estão aguentando. Então, se você estiver passando perto, você vai levar uma pedrada e não vai saber por quê. Então, anda de capacete. E muita gente, por outro lado, mesmo com tudo isso acontecendo, vai continuar no plano da inconsciência em sono profundo. Vai continuar lendo revista inútil, assistindo televisão, lendo pornografia, frequentando lugares sem cultura, sem substância espiritual, anímica, lugares estéreis. O planeta está cheio de lugar estéril e tem gente que gosta de frequentar, por isso que eles existem. É curioso essa questão do sono profundo, porque nós cantamos no hino, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Né? Sim. É curioso esse... Eu levo muito a sério, inclusive. Depois do almoço, eu deito em berço esplêndido. Mas é isso, né? Você vê. O mundo está pipocando de problemas e tem gente se anestesiando. Ok, livre-arbítrio. Mas depois, se é atropelado pelo destino, você já pode ter uma ideia de por que você foi esmagado. Porque você é um vacilão. E o mestre disse, muitos serão chamados, porém, poucos serão escolhidos. Então, o ano 2020, isso a gente vai sentir muito. Um monte de gente sendo chamada
e um ou outro ali sendo pinçado. A maioria vai de roldão, vai na enxurrada. Porque a maioria ainda vive num padrão lunar. O que é um padrão lunar? O padrão lunar é o padrão que envolve o tradicionalismo, não a tradição, mas o tradicionalismo, ou seja, a tendência conservadora de fazer sempre a mesma coisa. O meu avô fazia, meu pai fazia, eu vou fazer igual. E com isso, geração por geração, a alma vai diminuindo. Portanto, o poder anímico vai diminuindo. Ora, se nós seremos duramente testados no campo material, se você não tiver a alma bem conformada e consolidada, o que você vai fazer? Não dá para comprar uma alma no shopping. Você vai ter que ficar com aquela alminha podre que você tem, e aí? Se está tudo acabando. Quais são as pessoas que você cativou para o seu convívio? Quantas delas realmente valem a pena? Então, esse diálogo entre Lua e Saturno deve ser estabelecido com urgência. Eu tenho que trabalhar meu campo afetivo, meu campo emocional, com método, com disciplina, com rigor, com diligência. Se eu não investir no meu campo afetivo para dissecá-lo, penetrá-lo, conhecer os seus meandros, quando eu for abalado emocionalmente, não saberei o que fazer. Ou vou ligar para o Arthur. E assim ele fica enriquecendo às custas dos loucos. Ô Arthur, tenha paciência. Né? Pirâmide social. Esse vai ser um problema sério. Porque essa pirâmide social também vai ser abalada. A hierarquia social está bastante comprometida, está ficando cada vez mais comprometida. E o ódio entre aqueles que têm e aqueles que não têm também está aumentando. Isso fica muito claro no filme Coringa, que é obrigatório, vocês têm que assistir. Ali fica bastante evidente o Coringa, né, o Arthur Fleck, fala mais de uma vez que ele é um desvalido, que ele é um jogado, que ele está abandonado e ninguém está aí. Ninguém. Isso, com o tempo, vai formando uma massa crítica de pessoas extremamente descontentes que, de uma hora para outra, pode explodir como um barril de pólvora. Não se sabe quando nem quantas pessoas. Mas que o descontentamento, a infelicidade e o sofrimento têm aumentado muito, isso não há dúvida. Ora, uma hora vai vazar por algum lado. Galgar elevadas e íngremes montanhas, precavendo-se contra possíveis quedas. Esse é o ensinamento de Capricórnio. Eu não vou deixar de subir. É minha tarefa. Mas eu preciso subir com prudência. Muita prudência, senão eu caio. Então a gente vai ver, quando você vê gente andando assim na rua, é capricorniano. Capricorniano é o signo das pessoas que adoram planejar.
sempre é hora e tempo de planejar. Eles acreditam que um bom plano pode te livrar do colapso, da catástrofe. Com certeza Noé era capricorniano. Ele planejou tudo e salvou bastante gente, inclusive a si mesmo. Existem formas seguras de planejar e direcionar os caminhos que conduzem ao futuro? No que eu posso me apoiar para desenhar um futuro promissor, pelo menos promissor? No que eu posso confiar? Nas estrelas, em Deus, na minha intuição, na história? O que eu faço? Na evolução biológica? O planejamento da vida pessoal está em concordância com o plano divino? Ora, eu leio o Pai Nosso e falo: Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Bom, se eu estou falando isso, eu estou reconhecendo que a vontade dele é superior à minha. Mas como é que eu posso saber qual é a vontade dele? Como é que eu posso saber qual é o plano dele? Aonde está escrito? E qual é o plano dele hoje? A Bíblia foi escrita há um tempinho atrás. Será que ele mantém o plano? Então, o capricorniano, mais do que qualquer signo, tem que fazer essa pergunta todo dia. Eu realizo a vontade do meu Pai? É um exercício contínuo. Senão ele vai bater com a cara no muro, na rocha. Em algum momento. Vai dar trombada. Cadeia alimentar. Questão capricorniana. Quem está lá em cima na cadeia alimentar? Lógico, os capricornianos. E a lei de Capricórnio é: devorai-vos uns aos outros. Né? Por isso que ele gosta de ficar em cima. Porque se estiver chegando alguém, ele manda para baixo. Ninguém tasca. Então Capricórnio é esse construtor de máquinas. Ele transforma o mundo num maquinário. E seus efeitos colaterais: poluição, escassez de matéria-prima, são problemas capricornianos. Mas ele vai continuar fazendo máquina, porque ele tem planos. E os planos de Capricórnio envolvem máquinas. Né? Ele tem que construir alguma coisa. Ah, mas isso vai ter um custo ambiental. Depois a gente pensa nisso. O que diz o nosso amigo Platão? O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. O Platão já disse isso há 2.500 anos. Hein? Eu acho que a gente não aprendeu nada. Está vendo? Ora, além de Capricórnio ser regido por Saturno, Marte fica exaltado em Capricórnio. Então, a pegada de Capricórnio é a ambição, ele é competitivo, muito competitivo, e disputa de poder, porque ele tem que ser o melhor. O leonino, ele acha que ele é o melhor, e isso é indiscutível porque Deus já fez ele melhor. O Capricórnio, ele se prepara para ser melhor, por isso que ele chega lá. O leão se acomoda e acaba ficando enjaulado pelo Capricórnio. E Câncer, que rege o povo, por causa da Lua, então o povo, seja o povo europeu, o povo sul-americano, ele tem natureza lunar. O que é uma natureza lunar? Ele acata as ordens que vêm de cima. Ele se submete. Ele não tem missão, ele tem uma submissão.
algo que fica abaixo da missão. E sempre se sente impotente. Por isso que é normal no povo reclamar e ter algum tipo de religião. Porque a religião para o povo serve de consolo para a sua miséria. Capricórnio é o famigerado mercado de trabalho. E quando eu entro no mercado de trabalho, necessariamente eu vendo minha alma. Não tem como. Mercado de trabalho e mercado de prostituição é a mesma coisa. O que você vai discutir é o preço e o horário. Mas que a prostituição é. Então existem os conflitos entre as necessidades do corpo e as necessidades da alma. Eu preciso sobreviver, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E sou obrigado a vender minha alma. Pô, mas é triste isso. É, lamento te dizer, mas é triste mesmo. E nós não resolvemos ainda. As formações sociais humanas não conseguiram resolver esse problema. Principalmente as cidades grandes. Quanto maior fica a cidade, mais ela massacra a alma das pessoas. Platão novamente. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. O triste mesmo, a real tragédia da vida, emerge quando os homens têm medo da luz. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer em 2020, buscar a luz. Senão ficaremos cercados pela escuridão. Então, Capricórnio exerce uma pressão muito grande em Câncer, o signo lunar, o signo dos afetos. Então, ele pisoteia os afetos. Por isso que muita gente considera as pessoas de Capricórnio frias, sem coração. Então, Capricórnio é a pressão que a Matrix faz sobre cada um e sobre as coletividades, as cidades. E em Câncer eu sinto como a compressão do destino. Como assim? É fácil. Eu nasci numa cidade, num país, num planeta, Matrix. Mas eu nasci dentro de uma célula, dentro da Matrix, que eu chamo de família. Aí é Lua, é Câncer. Ora, se a estrutura social capricorniana se deteriora, se a Matrix se deteriora, se a quantidade de agentes Smith aumenta, ou homens cinzentos, do Michael Ende no Momo e o Senhor do Tempo, aumenta, e hoje praticamente a gente só tem homem cinzento, o que acontece? Eu sinto uma pressão enorme do destino, eu não tenho tempo para nada, aqui é o que propõe os homens cinzentos. Meu, você precisa ter tempo, vamos transformar o tempo em número. Imagina, você já pensou no seu futuro? Uma aposentadoria, onde você vai passar o final da sua vida? Você já comprou seu jazigo, já fez um plano funerário? Isso é o agente Smith, homem cinzento. Então, na medida que o destino pressiona mais a alma, você se esmaga, você se sente esmagado, você sente que não tem para onde ir, fica até apavorado, angustiado, até deprimido, as sensações comuns hoje. A alma do ser humano está profundamente atacada, doente. Capricórnio é o darwinismo social. Vence o mais forte. O discurso do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, no filme Coringa, é um resumo do darwinista social.
Presta atenção no que ele fala. Ele é o maior exemplo de cara que se orgulha de estar no topo da pirâmide. Quanto mais aumenta o darwinismo social, como mostra o Joker, que é resultado disso, mais depressão e encolhimento, até chegar no desespero, que é o que o Arthur Fleck sente em um momento, o desespero. Capricórnio é a verticalização do poder. Câncer é a horizontalização e a proliferação da miséria. Então as cidades vão mostrando essa doença. O centro vai ficando super rico, né? Os centros econômicos, bancos internacionais, e a periferia cresce e a pobreza aumenta. E a gente acha maravilhoso. No Platão, a gente vê no Banquete, nessa aproximação da leitura da Diotima lá, a conselheira de Sócrates, que o próprio princípio erótico, e portanto um princípio de natureza vinculada a uma amorosidade ou uma prática do que possa ser o amor, ele nasce de algo que é profundamente poderoso e pleno, Deus poros, da abundância, e da relação com a miséria mais profunda, que é a deusa Penha, ou desprovida de tudo. Essa tensão necessariamente precisa originar algo tão desgraçado. Ela não poderia também gerar uma qualidade de consciência em que esse princípio erótico do Banquete pudesse vir à tona? Por que a gente olha a catástrofe? Porque isso tem sido a sina da humanidade? Ou porque realmente você acha que isso é coisa de fantasia, história, e apenas de um livro? Eu acho que o segredo está em Eros. Nós captamos a vibração de Eros só na região inferior do mundo do desejo. Então, até hoje, nós não aprendemos a amar. Como é que você vai construir uma sociedade saudável se nós não sabemos amar? Só sabemos competir. Então, Capricórnio acaba gerando frieza e crueldade. Também, o discurso do Thomas Wayne é claríssimo em relação a isso. Ele quer que as pessoas sucumbam. Para ele é um prazer que as pessoas pobres, se possível, até desapareçam da frente dele. É assim que um burguês faz quando vai morar num condomínio fechado. O que é um condomínio fechado? É uma releitura da Idade Média. Não é? É um feudo. Só falta ter um lago com jacaré em volta. Não posso dar ideia, né? Que senão... É um feudo onde o burguês vai lá, se sente extremamente protegido, com cerca elétrica, e os pobres ficam lá fora. Zardoz. Zardoz. Filme do John Borman, por favor, assistam. Frieza e crueldade, por um lado, e perturbações mentais que aumentam cada vez mais. Então, a nossa formação social hoje é uma fábrica de doentes mentais. E a indústria farmacêutica agradece. A crueza do mundo real. O mundo real é cru, ele não tem fantasia. Não adianta você querer pegar uma pedra e achar que é outra coisa. A criança brinca que é um avião. Está ok, mas ela é uma criança. Quando você amadurece, aquela pedra tem que ser pedra. A realidade. E, por outro lado, quanto mais a realidade fica crua e dura, mais existem rotas de fuga para o mundo virtual. Isso aumenta. O aumento de drogas e mundo virtual, e o mundo virtual também é uma droga, aumenta demais ano a ano. E é uma rota de fuga eficaz, porque muita gente recorre a ela, inclusive adultos. Bem adultos. Então, Capricórnio vibrando nessa oitava,
a sociedade é uma ameaça para o cidadão. Se a sociedade é uma ameaça para o cidadão, ele só resta ele ficar com medo ou pânico. Pânico, inclusive, de sair de casa, já que ele está pagando a prestação, ele financiou em 350 anos, ele tem que usufruir aquele pedacinho de cimento que ele mora. Então, o real está sendo destronado pelo virtual. Sem a menor chance. O real perdeu a sua posição. Provavelmente já existem muitas crianças que não sabem o que é uma galinha, o que é uma vaca, o que é uma montanha. Um contraponto entre o que seria esse virtual, que a gente está olhando assim, dentro de uma perspectiva razoavelmente pejorativa, com o mundo da fantasia que Michael Ende traz na História Sem Fim, que é um mundo que nos convida a visitar para que ele não morra. Como eu poderia fazer uma transformação desse virtual numa revisita a esse mundo da fantasia? Olha, eu acredito que só conhece Michael Ende quem estuda na escola Waldorf. Quantos estudam? Qual é a porcentagem no mundo que estuda em escola Waldorf? Não, muito menos. 0,0000%. É isso. Claro que existe gente que tem e valoriza, que lê e valoriza. Mas nós estamos falando da sociedade como um todo, não como as exceções. Exceção não vale. O mundo virtual dos vídeos, fones, imagens digitais desvia das questões vitais do mundo real. Então nós estamos gerando populações de alienados. Ativamente alienados, eles fazem questão de se alienar. Então o mundo virtual sequestra a existência com o nosso consentimento. Nós achamos bonito. É impressionante a nossa passividade. No mundo virtual é possível desenvolver poder anímico? Então nós vamos convidar aqui o Dr. Arthur, não é o Fleck, é o Berberian. Arthur, você que tem coração de urso e coração de rei, diga para nós, qual é a sua formação mesmo? Você é doutor em quê? Psiquiatria médica, psiquiatria e psicologia médica. Então provavelmente ele vai cuidar do mundo inteiro no futuro, né? Explica para nós o que está acontecendo aqui, por favor, ajuda a gente a entender. O poder anímico, que talvez seja o remédio, né, para tudo isso, acho que vale a pena recapitular como é que ele é formado, né? Ele, para ser formado ou ser despertado, ele precisa de atrito. E necessariamente, qual que é a natureza desse atrito? É uma força do espírito que inicialmente produz essa força, uma intenção do espírito que produz uma força. Essa força ela toma um primeiro grau de forma que seria uma ideia, e essa ideia depois ela ganha mais forma ainda num segundo plano, que seria num próprio pensamento. Ideia é diferente de pensamento. Pensamento já é algo mais concreto do que uma ideia. A ideia é uma coisa mais geral. E antes ainda da ideia, você tem uma força ativa do espírito, como se fosse uma força masculina, ativa. E isso vai buscar uma materialização no mundo real. Mas até então, nós estávamos no mundo interno, que talvez venha de uma fantasia, de uma boa fantasia interna, que quanto mais você tiver, mais você tem essa força para mudar o mundo e construir novos mundos, por assim dizer, novas realidades. Então isso vai ter que se materializar no mundo físico. O mundo físico, ou o mundo real aqui, nos termos que o Oswaldo colocou, ele é uma força antagônica a essa. É uma força que quer justamente inibir qualquer atividade do espírito. Ela nega isso. Então, quanto mais forte você for para superar essa negação do mundo real e impor ao mundo real algo novo,
É nesse choque que você produz o que se chama poder anímico. Você tem que superar a força de negação que está na realidade. Por isso que a realidade é tão temível, porque ela quer apagar a força do espírito, ao mesmo tempo que a recebe. Ela recebe, mas quer apagar. Você tem que ser mais forte do que a dormência da matéria. Você tem que dar vida à matéria, só que ela não quer ter vida, ela quer dormir, ela quer ficar constantemente no escuro. Você tem que ser mais forte do que isso. Quando você consegue ser mais forte do que isso dá um baita de um trabalho, você gera poder anímico. O que está acontecendo é que essas ideias que deveriam ser fortes para ser canalizadas, ela está sendo substituída por algo virtual que não tem força alguma. Vocês percebem? Porque o virtual não tem a intenção espiritual de mudar o mundo. Ele fica no virtual, ele é irreal, que não é nenhuma fantasia. Ele é algo estéril por si só, nunca se materializa. Portanto, o virtual é incapaz de produzir poder anímico. Brilhante, hein, cara? Olha o tio Arthur. Parabéns, tio Arthur. Lindo, lindo, lindo. Você conseguiu explicar uma coisa difícil, hein, cara? Daqui a pouco eu te chamo também, você vai falar sobre o medo. Então essa pressão da realidade sobre a alma, e que atualmente gera a rota de fuga no mundo virtual, o tio Arte deixou claro, não forma a alma. Ora, então quem vive no mundo virtual está se transformando num desalmado. Saiba disso. Então Capricórnio é o triunfo da engenharia. E na medida que a engenharia triunfa, a sensibilidade atrofia. São poucas as pessoas hoje que conseguem falar com tranquilidade sobre os afetos. Quando vai falar do afeto, trava. Tem gente que não consegue nem chorar mais direito. Ou chora demais. Capricórnio é a mecanização e o automatismo. É o mundo que a gente vive. Isso transforma o ser humano num ser abandonado, Arthur Fleck, e a gente poderia dizer que ele é quase um autista, porque ele fica imaginando as coisas. É difícil para quem assistiu o filme várias vezes saber o que ele está imaginando e o que de fato está acontecendo. Medo da realidade. Olha, o tio Arthur, que é clarividente de 8º grau, sabia que a gente ia falar sobre o medo da realidade. A maldade e a culpa alimentam o medo. E os sentimentos de perseguição, os sentimentos persecutórios, que se apoderam da alma, desencadeando pavor e até pânico, síndrome do pânico. Pânico é uma palavra de origem grega, panikon. É o medo causado por um deus, o deus Pan. Pan ele tem uma peculiaridade, ele é capricorniano, ele é tudo. Pan engloba todas as coisas. Olha o poder desse deus. Pan vive em grutas, vaga pelos vales e pelas montanhas, olha, Capricórnio. Caçando ou dançando com as ninfas. É apresentado com orelhas, chifres e pernas de bode. É amante da música e domina a arte da flauta. Está sempre dançando e tocando flauta quando pode. Então, Deus Pai é interessante porque ele tem um lado super sério e um lado super brincalhão ao mesmo tempo.